fala que a administração pública tem o dever de comprar bem, que os agentes públicos têm a obrigação de fazerem a melhor contratação, né? Que nós, quando trabalhamos com recurso público, temos que mostrar que fizemos o melhor negócio, não é isso? Essa é a proposta mais vantajosa, né? Já está mais que superada aquela ideia de que a proposta vantajosa é simplesmente o menor preço, né? É o menor preço depois que nós fizermos todas aquelas avaliações, todas aquelas verificações de cumprimento dos requisitos do que nós precisamos, identificação das necessidades e cotejo, comparação entre aquilo que está sendo ofertado e aquilo que nós precisamos para atender as necessidades da administração pública e que, em última análise, são as necessidades da coletividade, né? É para isso que existe a administração pública, para atender os anseios da coletividade. Então, é essa a ideia, né? A demonstração de que se fez o melhor negócio, né? Porque nós temos o princípio da República, o princípio republicano, que nos determina isso, porque nós estamos gerindo a res pública, coisa pública, ok? Então, a gente precisa mostrar o melhor negócio. Então, o sucesso de uma boa contratação, ele passa por todo um ciclo em que cada um de nós tem uma importância muito grande. Então, cada um de nós tem uma importância muito relevante nessa formação daquilo que vai ser contratado, na identificação daquilo que é necessário. Porque não é simplesmente, agora há uma necessidade, nesse momento eu vou lá e compro. Não, nós entendemos que a administração pública tem como fundamento todo, para que ela possa funcionar bem, o bom planejamento, né? É um princípio, o primeiro princípio, quem formado em administração sabe, né? Que não se administra nada sem planejamento. Você pressupõe o planejamento, você precisa planejar. Então, esse planejamento, ele não passa só pela verificação da necessidade do que eu preciso agora, ele passa por uma projeção do que eu vou ter de ações no futuro, daquilo que eu vou precisar. Ele passa por uma necessidade de verificar o passado, não é verdade? Eu preciso verificar como foi o meu histórico anterior de consumo, qual era a realidade do meu histórico anterior de consumo. E essa coisa de pegar o que está pronto e repetir não funciona. Não funciona porque as coisas mudam. As coisas hoje são diferentes das que eram até um tempo atrás, e elas podem ser diferentes num curto espaço de tempo, então não dá simplesmente para repetir. A gente vê distorções em algumas situações de contratações, porque as pessoas fazem assim: ah, como é que foi no ano anterior? Repete. Só que ela esquece de ponderar, ela esquece de considerar que no ano anterior eles estavam num prédio diferente. Eles não tinham chamado pessoas do novo concurso, ou eles não tinham fechado alguns serviços, ou eles não tinham aberto alguns equipamentos públicos. Não dá para repetir. Não é verdade? Vai dar distorção. Então, a ideia de planejar é fundamental. E o termo de referência, ele tem que refletir esse planejamento. Ele tem que refletir esse cuidado com o histórico das contratações, com as projeções para o futuro, com a realidade atual, com o orçamento que ainda nós temos que ajustar, né? Porque nós temos aquela situação assim de... Estava em crise no momento que nós contratamos o ano passado, ou então nós estávamos num momento bom de arrecadação, nós estávamos num momento bom, o orçamento era bom, nós podíamos fazer aquilo. Não, agora nós estamos vivendo um momento de crise, nós não temos mais como fazer esse gasto. Então, passa por tudo isso, ok? Então, a importância aqui do termo de referência bem elaborado, tem que se fazer toda essa análise. Então, a contratação, ela não surge do nada, né? Não acontece num único momento. Não é igual na nossa casa, que se a gente resolver, eu vou sair agora, eu vou comprar um monte de coisa. A gente faz até depois, paga o preço meio alto por isso. Mas não é assim, não é? Então, nós vamos comprar, nós temos que fazer aqui a identificação das necessidades, né? O que nós vamos precisar. Depois disso, tem que ter uma autorização. A autoridade competente vai avaliar se é o caso de comprar aquilo naquele momento ou não. Vai ter que ter, então, essa autorização para deflagrar esse processo de compra. Eu não vou falar licitação, porque, eventualmente, algumas contratações não são precedidas de licitação. Nós sabemos que, em alguns casos, podem ser contratações diretas
por dispensa ou inexigibilidade, não é verdade? Então, autorização para deflagração, essa autorização pressupõe que se veja a existência de recursos para aquela despesa. Quando são despesas do dia a dia, despesas de funcionamento da máquina administrativa, as despesas de custeio, nós sabemos que elas vão estar lá no orçamento, né? Mas, eventualmente, eu preciso de algo diferenciado, eu preciso de um objeto uma aquisição, eu preciso fazer comprar um equipamento maior, ou trocar frota, alguma coisa. Essas despesas já pressupõem uma verificação se há previsão, inclusive, no orçamento para isso, né? Se há previsão. Lembrando, as de custeio vão estar sempre lá. Daí eu só tenho que ver o valor. Elas vão estar, eu tenho que ver quanto. Agora, tem coisas que não, que eu preciso saber, antes de deflagrar um processo de aquisição, se existe ou não previsão para isso, né? E aí, nós passamos para o nosso ponto, que é a elaboração do termo de referência, eventualmente do projeto básico, se for uma obra ou serviço de engenharia. E, com essas informações, nós vamos elaborar um instrumento convocatório. Até um tempo atrás, antes lá da lei do pregão, antes da normativa do pregão, que fala claramente no termo de referência, nós chamávamos tudo de projeto básico, lembram? Quem já trabalhava com isso? Alguém já trabalhava com isso? Antes de 2000? Não? 2002, não? Então, a gente chamava tudo de projeto básico, não existia o tal termo de referência. Então, como essa lei de licitações era uma lei vocacionada para a engenharia, ela usava a terminologia da engenharia, o projeto básico. Mas, para outros objetos, nós tínhamos que fazer o exercício, né, lá, interpretativo, e nós chamávamos de projeto básico, mas não era exatamente um termo adequado. Então, com a lei do pregão, veio o termo de referência. Aí, sim, ele parece se ajustar muito mais ao que nós que nós pretendemos. Então, antecedentes, identificar as necessidades e o dever de licitar. Eu tenho que, então, fazer essa verificação das necessidades da administração, mas lembrando que existe hoje uma outra finalidade nas contratações públicas, né? As licitações tinham lá como finalidade, no artigo 3º da Lei 8666, fazer a busca da proposta mais vantajosa, assegurado os princípios da isonomia e outros, né, além de outros princípios, mas o objetivo ali eram dois, era a proposta mais vantajosa e preservar a isonomia. Por que isonomia? Por quê? Porque se sabe que o poder público é um importante comprador, né? Há pesquisas que falam em torno de 15%, outros já falam 18%, que elas representam entre 15% a 18% do PIB. Então, tudo que é movimentado no país, 15% disso é em compras públicas, em compras governamentais. Então, é um importante comprador. E como ele tem esse papel, ele tem esse poder de movimentar a economia, então é importante dar a isonomia. Por que comprar de você? Por que não de você? Ou de você que também tem condições de oferecer? Então, eu preciso garantir que todos os potenciais interessados em contratar com o poder público tenham a oportunidade. E é por isso que eu faço essa disputa. Eu abro esse certame para que todos possam vir e participar, não é verdade? Então, nós tínhamos então a isonomia e tínhamos a busca da melhor proposta, para justamente comprovar que eu gastei bem o dinheiro público. Com uma alteração na lei de licitações, o artigo 3º passou a ter mais uma finalidade com as licitações, que é o desenvolvimento nacional sustentável. Então, a inserção do desenvolvimento nacional sustentável passa pela necessidade, faz com que haja a necessidade de nós avaliarmos muito mais do que aquela necessidade imediata daquele setor. Existe assim uma possibilidade de ter um curso só sobre licitação sustentável, tá? Mas eu vou no foco que nos interessa agora, que é assim. Com isso, se entende que hoje a administração pública precisa reavaliar, inclusive, o seu padrão de compra, o seu comportamento na compra. Isso quer dizer que, antes de comprar, e alguns órgãos já têm normativas nesse sentido, eu preciso ver, será que eu não posso fazer uso compartilhado com você?
Eu preciso e você precisa, mas eu não preciso tanto assim que demande usar exclusivamente um determinado equipamento. Então, a Secretaria de Administração, eventualmente, pode usar um mesmo equipamento juntamente com outras secretarias. É possível que isso aconteça? É. Mas, para isso, eu vou precisar de um cuidadoso planejamento mais amplo do que aquele só de comprar agora o que eu vou comprar nesse momento. Eu preciso ter um estudo da dinâmica da organização, não é isso? Preciso ver como é que funciona para ver se eu não posso aproveitar um equipamento que para ele é obsoleto, não serve mais. Pelo que ele faz georreferenciamento. O computador dele tem que ser fantástico, não dá para ser computador qualquer. Mas para mim, eu uso Word, planilha do Excel, o meu setor amaria ter aquele equipamento. O que para ele é lixo, para mim é luxo. Então, vamos remanejar, fazer o reaproveitamento, o uso compartilhado, verificar aquilo que pode ser reduzido em termos de custo. E tudo isso tem que ser avaliado. Então, assim, as pessoas falam, não, mas se eu perguntar para vocês, não vou falar as pessoas falam, eu vou perguntar para vocês. Quem aqui faz licitação com critério de sustentabilidade? É isso que eu escuto sempre. No âmbito federal, quando a gente pergunta, mesmo que as pessoas eventualmente não façam esse uso, com critério, não tem essa consciência de que estão fazendo com critério de sustentabilidade, porque elas não estão investigando a origem do produto, o ciclo de vida do produto, elas acabam fazendo porque lá no sistema, quando ela vai comprar alguma coisa, ela vai clicar no botãozinho lá, compra com critério de sustentabilidade de papel. Alguém já analisou aquele produto, já viu o seu ciclo de vida e já fez essa classificação que é sustentável. Só que não é simplesmente sustentável se o produto lá no seu ciclo de vida respeita, tem menor consumo de água na sua produção, tem uma logística melhor na sua distribuição. Mas o que se entende de contratação sustentável vai muito além de comprar um produto com um selo sustentável ou classificado como sustentável. A contratação sustentável passa por essa toda análise eu realmente preciso com essas características? Eu realmente, o que eu posso mudar para diminuir o meu custo, o meu gasto de energia elétrica? Esse tipo de coisa, porque muita coisa já vem com selo, não vem? Muita coisa hoje já tem selo. Lá tem os eletrodomésticos que têm o menor consumo, já vem com o selo. Muita coisa já vem. Mas não é só isso. E não é só ambiental. É também cultural e é também... existem outras dimensões da sustentabilidade. O que eu estou falando isso para vocês é que, quando se vai elaborar um termo de referência, é importante avaliar as necessidades. Para avaliar as necessidades, eu preciso... não simplesmente ver, quanto você precisa, quanto você precisa, quanto você precisa, quanto você precisa. Não é assim que nós vemos a necessidade hoje? É só assim, né? Então, é preciso um pouquinho mais do que isso. É preciso ver. Gente, vamos reunir aqui? Vocês têm consumido assim, 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 assim. Percebo que você está gastando muito mais esse ano do que o ano passado. O que aconteceu? Aconteceu que agora a máquina trava e gasta mais papel do que antes. Bom, a máquina está travando, vamos avaliar essa questão também. Esse tipo de avaliação é necessária para identificar, agora sim, a real necessidade. Passando por todas essas verificações que eu sei que dão trabalho, é preciso verificar a real necessidade. E, a partir daí, especificar as características da contratação. Porque, vejam, o termo de referência, ele não especifica só o objeto, não é verdade? Quem faz termo de referência aqui? Você e você? É só a característica do objeto? A característica, objeto com quantidade e características, é um item do teu termo de referência. É um item. Quando você faz um termo de referência, você define as características da contratação.
não é isso? Como um todo. Lá nós vamos ter diversos elementos, como nós vamos ver agora, daqui para frente. Diversos aspectos da contratação, e não simplesmente o objeto. Mas, obviamente, o objeto é o meu ponto central. É o que eu quero. Então, por isso, a gente gasta bastante tempo falando da importância de se especificar bem um objeto, de estabelecer as características, de conhecer este objeto. Aí a pergunta que sempre vem: a quem incumbe a descrição do objeto?